Fala aí, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Este aqui é o valor, em média, que se ganhava um arquiteto nos anos 80 no Brasil, década na qual a profissão começou a ganhar relevância e ascensão, porque se começou a perceber que precisava de um profissional inteligente que soubesse fazer ambientes, não só com um design, que conversasse com o público, mas que fosse usual. Porque o arquiteto ele faz isso, ele cria ambientes inteligentes que se tornem usuais. A facilidade de acesso, a integração dos ambientes, a locomoção das pessoas, etc. E, tal. E foi começando a ganhar relevância. Essa profissão pagava bem, pagava em torno de R$20.000. E era a época da prancheta, do esquadro, né? Poxa vida, do compasso, de técnicas de desenho em termos de perspectiva, até porque o que acontece, muita faculdade pegou o desenho arquitetônico, né, na verdade o desenho técnico industrial e converteu no curso, no caso de graduação de arquitetura. Bem, dito isso, a profissão foi ganhando obviamente mais relevância nas grandes obras, empreiteiras, imóveis, reformas de imóveis, etc. e tal. Ok, perfeito. Aonde todo mundo começou a não só, poxa vida, tá aí implementando de forma criativa seus trabalhos, como também tentando ganhar relevância a partir do arquivista 3D. Tá? Primeiro, na verdade, sempre se focou na planta humanizada 2D, na prancheta, depois a utilização do computador e, obviamente, a tentativa de ir para o arquivista 3D. Ponto. E aí, começou nos 2000, veio o V-Ray, etc. O V-Ray, que é da Kairos Group, deu um salto muito grande, porque aí você começou a fazer renders realistas. Estamos falando de imagem estática, tá? E animações de curta duração, 15 a 30 segundos, 1 minuto no máximo, enfim. E a coisa foi evoluindo, etc. e tal, só que o que acontece? Conforme a curva tecnológica foi evoluindo, também houve uma defasagem, porque acontece? Você tem muito profissional no mercado, e a demanda, você tem mais profissional no mercado do que demanda, entendeu? Hoje a gente forma em torno de mais de 30 mil profissionais por ano no Brasil na área de arquitetura. Então, com isso, o salário foi sendo achatado gradualmente, não pela tecnologia. A tecnologia sempre é uma ferramenta de apoio, de inovação. Hoje tem um monte de arquiteto utilizando a inteligência artificial, já existe inteligência artificial que faz arquivista 3D, a partir da planta humanizada, da planta 2D, ou você inclusive digita os valores, tem plataforma já, tanto os gringos já estão fazendo isso, como alguns tupiniquins também. Já tem IA gratuita, algumas pagas, outras gratuitas, que você simplesmente usa como ferramenta para poder parir o render de forma mais rápida, vamos dizer assim. Entende que é rápido, beleza, tudo bem. Ok? E só que o que acontece? O mercado, ele, igual uma morsa, uma prensa, ele foi achatando os valores. Primeiro que a gente vive num país extremamente de exploratório, onde se tem a cultura de sempre se ganhar mais, no sentido de ganhar mais em cima do serviço dos outros. Segundo que, conforme foi aumentando a quantidade de profissionais no mercado e a demanda não é tão grande quanto a demanda de profissionais, ou seja, eu tenho muitos profissionais e eu não tenho tanta demanda assim. Então, conforme, fora que também tem aquela coisa, né, poxa vida, nem todos os profissionais sabem se valorizar, essa é a verdade, né? Tem profissionais aí que fazem trabalhos pensando em pagar conta. Quem sempre pensa em pagar conta nunca chega a lugar nenhum. Você tem que saber valorizar o seu trabalho para poder pensar a médio e longo prazo. Mas você fala, é fácil para você falar isso? Não. Você acha que eu não passei por isso? Mas enfim, o fato é o seguinte, o salário foi sendo achatado nos anos 2000 em diante. Hoje a média de salário de um arquiteto nas grandes capitais brasileiras é algo em torno de R$5.000, que eu considero sinceramente pouco, para não dizer a miséria, o salário de miséria. Eu considero isso aqui, gente, moeda, trocado. Isso aqui é salário de miséria, entendeu? Você fazer uma faculdade de 4, 5 anos com especialização para poder ganhar isso, não compensa. Só que quem já é da área, tem os seus contatos, pega projetos grandes, entendeu? Sabe fazer parcerias, conhece o jogo, conhece as regras do jogo, o campo, porque como toda profissão tem um campo minado. Quem já é da área há um bom tempo, já tem um bom network, parcerias inclusive tecnológicas. Muitos arquitetos, o cara não sabe nada de computador, sabe o básico.
mas o cara faz projetos muito bons e aí ele terceiriza essa parte de fazer um arquivis 3D relevante, um arquivis aí realista ou uma maquete eletrônica interativa, tá? Então a coisa foi indo para aí. Só que quem é novo, o que eu percebo hoje na molecada? O molecada no sentido de ser jovem. O pessoal, primeiro, queima muitas assim, etapas. Deixa para se preocupar com a profissão somente depois que pegar o canudo. Deixa eu te falar, quando você sair da faculdade, ninguém vai te dar um projeto para você fazer. Você vai ser assistente durante pelo menos uns 2, 3 anos. E você não vai ganhar isso aqui não. Você vai ganhar menos, tá? Você vai ganhar mais ou menos em torno de R$3.000. Então assim, você está achando que você vai entrar no escritório de arquitetura e vão te passar já um projeto para você fazer? Não. Você vai ser assistente de alguns arquitetos ou de um único arquiteto. Depois de anos é que você vai pegar alguma coisa, algum projeto. E nesse meio fio você vai estar ganhando isso aqui, ó, um vale coxinha, entendeu? Eu não estou desmerecendo a profissão, só estou dizendo o seguinte, o jogo mudou e mudou muito. Para você falar o português, claro, fazer o jogo jogar ao seu favor, você não pode primeiramente esperar se formar. Aí você paga para quem é arquiteto? Quem está fazendo faculdade de arquitetura também. Mas é para qualquer outra área. Se você esperar se formar para depois correr atrás, você já jogou no lixo 4, 5 anos de investimento, dinheiro, do seu tempo, de recursos, etc. Você já jogou no lixo, porque você já é como estar numa Fórmula 1, numa coisa de Fórmula 1. Você já é o último da fila. Então, por exemplo, uma coisa que de praxe você já pode se especializar no primeiro ano de faculdade, gente, pelo amor de Deus, é maquete eletrônica, desenho arquitetônico, saber trabalhar com perspectiva. Normalmente quem faz antigamente, eu vou dizer para você que já vinha fazer faculdade de arquitetura antigamente, já sabia desenhar desenho técnico arquitetônico de cor salteado. Se o cara não fosse bom nisso, ele nem estágio conseguia nessa área. Então, por exemplo, uma coisa que você pode pleitear é estágio já. Pode pleitear estágio. Mas hoje o resumo da obra é o seguinte, como é que os profissionais que estão com salário tão achatado assim, no setor de cultura, como é que muitos estão fazendo para se inovar? Como é que muitos estão aí, falando português claro, fazendo para poder se reinventar? Em primeiro lugar, você tem que saber oferecer o que o mercado não tem. Está à frente do mercado. E aí vai a dica, olhar sempre, por exemplo, para o mercado norte-americano, entendeu? Porque lá é de lá que vem poxa vida, é de lá que vem a fonte da coisa. Então, por exemplo, hoje, o que as empresas estão procurando como forma de solução? Edward, elas estão procurando simuladores de ambientes virtuais, seja para realidade virtual, tá, para smartphone, porque convertem vendas. Então é isso que você tem que se especializar. Então o que acontece? Hoje, por exemplo, vai fazer um arquivis bonitinho, podemos dizer, até uma inteligência artificial faz. Então isso já não ganha projeto, já não ganha trabalho. Você tem que procurar fazer soluções, não estou falando de uma animação bonitinha, um arquivis como esse aqui, ó, bem iluminado, bem resolvido, com câmera shake, que inclusive ajuda muito a vender bem o projeto. Ajuda. Mas não estou falando disso não. Eu estou falando de algo como isso aqui, onde você tem uma experiência imersiva, isso executa, isso é um provedor de solução, isso ajuda a venda. Porque empreiteira, seja empreiteira ou construtora, todos querem o mesmo, que é vender rápido. E para vender rápido, você tem que conseguir tangibilizar para o cliente final que vai assinar o contrato, não só um ambiente de forma realista, interativo e navegável, porque aí a gente está falando de uma experiência, mas de algo que ele possa personalizar. Aqui, por exemplo, nesse projeto você pode colocar à prova as questões de luminárias, não só a parte de decoração, acabamento, entendeu? Ele navega, ele interage, ele consegue aí no ambiente imersivo colocar à prova aquilo que ele está imaginando e tangibilizar com o mundo real pelo virtual. Você entendeu? E isso faz toda a diferença, toda. Ó, esse tipo de luminária aqui, ó. Aí você criar, por exemplo, aqui um menuzinho que nem esse aqui e colocar aí à prova todas essas questões aqui. Só uma luminária dessa aqui, só para que vocês saibam, custa mais de R$10.000. Só uma luminária dessa. Tá entendendo? Aí você fala, legal, Edward. E por exemplo, uma maquete eletrônica interativa dessa aí? Primeiro, precisa ser arquiteto? Não. Aí é que é a parte boa. Entendeu? Então, primeiro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser artista 3D, nem engenheiro. Um projeto que nem esse daqui, que vocês estão vendo, ele não sai por menos de R$75.000. Pegou a visão?
Então assim, inclusive muitos escritórios de arquitetura, eles estão vindo até nós para reciclarmos os profissionais deles. Então eles adquirem, por exemplo, o combo Ambientes Planejados, tem 25 cursos, por quê? Porque aí eles conseguem terceirizar, eles conseguem dividir os cursos em relação aos seus profissionais. Porque você tem várias especializações em termos de maquiagem eletrônica. Móveis planejados, você tem aí ambientes externos, ambientes internos, entendeu? Você tem aí questões aí relacionadas à parte de decoração, relacionadas à simulação de luminárias, etc. e tal. Então você segmenta a coisa. E o que acontece? Isso aqui, gente, ó, R$75 mil, são projetos simples, como esse aqui. Esse aqui é um tipo de projeto que dá para você fazer tranquilamente em 2 semanas, mais ou menos, tá? Olha só, colocando aqui a prova, até a parte das luminárias, dando esse zoom aqui para vocês. Então você consegue aí, vai, mais ou menos, se for 2 pessoas faz mais rápido, se for sozinho, em torno de 2 semanas você consegue fazer esse tipo de projeto, tá? Onde você consegue colocar aqui a prova, você vê, dá o zoom, resolução máxima, com IP 0 de qualidade. E aí a pessoa que está fazendo a reforma, por exemplo, aí, seja aí do seu ambiente, do seu apartamento, da sua casa, a sua cozinha planejada, enfim, a pessoa que está pagando por esse projeto, ela está pagando muito. Um ambiente como esse aqui em São Paulo sai por menos de 2 milhões. Estou falando de um ambiente desse, que normalmente fica no prédio que tem aí 4 apartamentos como esse por andar. Está entendendo que são muitos milhões? Para se pagar R$75 mil é como se fosse dinheiro de pinga, entendeu? Então assim, primeiro, não espere o diploma de arquiteto, tá? Segundo, não precisa ser um arquiteto para fazer um ambiente como esse. Terceiro, você ganha mais com um projeto como esse do que um arquiteto. Estou desmerecendo a profissão? De forma alguma, só estou dizendo que ela tem que se reciclar, se reinventar, como todas as profissões. Porque quando você tem uma demanda muito grande de profissionais, é normal achatar o salário, é normal ser explorado, mas o que não é normal é você aceitar a situação. Você pode muito bem fazer o jogo virar do seu lado, ser um provedor de solução, porque é disso que a gente está falando, a gente está falando de ser um provedor de solução. Alguém que vai chegar e vai falar, opa, o que você acha desse produto aqui? Ah, o que é isso aí? E aí o seu cliente ele vai perguntar normalmente, isso daí é um vídeo interativo, é um tour virtual? Não, é um simulador de ambientes. É um simulador de ambientes onde você pode colocar à prova diferentes etapas do projeto. Como assim simulador de ambientes? Aí você pega, por exemplo, e faz ele experimentar através de uma realidade virtual, de uma tablet ou de um smartphone, ou, enfim, ou até em nuvens, fazer ele experimentar isso aqui, esse tipo de experiência. Navegar no ambiente, interagir, poder personalizar todas as etapas do projeto, todas as camadas do projeto. Seja aí a parte de acabamento, seja a parte de luminárias, seja a parte aí de mobiliário, inclusive imóveis, principalmente móveis planejados, ou seja a parte aí, por exemplo, de itens e decoração. Entendeu? Porque isso converte venda, gente. Porque aqui eu estou tangibilizando o real pelo virtual. E o cliente, inclusive, pensa comigo, o cara, ao invés de ficar olhando para uma planta humanizada, tentando imaginar se o espaço, a disposição dos elementos, aqui ele consegue colocar à prova o projeto. Aqui ele consegue pegar e falar, não, olha, vai ficar melhor assim, com essa cor aqui, dessa parede vai ficar assim. Ele consegue, do início ao fim do projeto, tangibilizar todas as etapas. É disso que a gente está falando. E isso faz muita diferença. Inclusive até a parte de decoração ele consegue colocar à prova, entendeu? Então assim, o resumo da ópera é muito simples. Se você não se reinventar como um profissional especial para você que é arquiteto, você vai ficar aí, meu amigo, trabalhando muito tempo, ganhando um vale coxinha, um salário de miséria e sempre endividado. Tá entendendo? Pegou a visão? Gente, eu estou deixando o link abaixo aqui do combo Ambientes Planejados. Esse combo é legal porque eles são 25 cursos nesse combo, tá? E não só isso. Sabe o que é legal desse combo? É que ele tem 3 licenças. Como assim, Edward? 3 licenças, tá? Esse combo aqui, Ambientes Planejados, ele tem 3 licenças. Então, normalmente os escritórios que nos procuram pelo combo Maquete Full, mas alguns escritórios menores, né, nos procuram por conta desse combo, que você tem direito a 3 licenças, 25 cursos, cada curso é especializado num segmento e que possui diferentes projetos inclusive de nossa autoria.
Tem o curso de imóveis planejados, o curso de ambientes internos, externos, tem o curso de render realista, inclusive é recente, tem o curso de novos negócios, que é justamente direcionado para te ajudar somente na parte tática do mercado arquitetônico, te mostrando como é que funciona o jogo em relação às empreiteiras, construtoras, como montar o seu portfólio, etc. e tal. Tem o curso direcionado para a parte de vegetação, para a parte climática, tem um curso direcionado para a parte somente de iluminação, tem um curso direcionado para a integração de Twinmotion com o Real Engine. Tudo isso aqui você vai aprender no curso, tá? No combo, na realidade, de ambientes planejados, como criar tudo isso que você está vendo, entendeu? E que é legal, não só o acesso vitalício, ou seja, você sempre vai ter acesso à plataforma para estudar, como você vai ter direito à consultoria nos seus projetos. Sim, eu estou falando disso, consultoria nos seus projetos. Aí o que é legal? Você recebe atualizações mensais. Isso faz toda a diferença. E tem direito a videochamada, onde professor e aluno podem estar aí se vendo e vendo a tela do computador um do outro para tirar dúvida. Ah, professor, eu fiz assim, não deu certo, falou pai, etc e tal. Entendeu? Isso como também está o curso de materiais, ou seja, você aprender a criar substâncias realistas, tá? Como piso, madeira, assoalho, concreto, puxa vida, porcelanato, vidro, sabe? A criar ambientes assim nessa pegada, até tecido. Eu queria fazer essa cortina triangular. Essa aqui no caso está sendo usada como porta, por exemplo, eu quero fazer uma cortina triangulando, né? Ou seja, em movimento natural e orgânico com base no vento. O Real Engine é um simulador de ambientes. Você não vai fazer a animação da cortina triangulando, você vai fazer a cortina realmente se movimentando com o vento. Você entendeu? Isso faz toda a diferença. Isso converte bem. Projetos grandes, eu vou ser bem direto com vocês, não sai por menos de 300 a 750 mil reais. Por exemplo, um condomínio residencial. Normalmente é de 500 mil para cima. E sabe por que eles pagam? Porque isso converte venda. Isso faz porque quando a construtora está levantando a obra, que ela já conseguiu o financiamento, ela precisa vender o máximo, não só o mais rápido, mas precisa vender todos os lotes o quanto antes. Seja lotes aí de empreendimento ou de imobiliário, ela precisa vender o quanto antes, porque ela tem que pagar o banco. Você entendeu? E ir para outro projeto. Isso aqui faz a diferença. Ambientes virtuais interativos. Algo já consolidado lá fora, consolidado aqui em São Paulo há mais de 10 anos. Gente, a gente já atende demanda arquitetônica na parte de maquete interativa aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aqui em São Paulo isso se tornou consolidado há mais de 10 anos. E é o tipo de projeto que você consegue fazer à distância. Ambientes internos é um dos poucos tipos de projeto que o arquiteto não precisa estar presente ou precisa acompanhar a obra, tá? De forma presencial e não sempre lá. Normalmente ambientes externos, sim. Ambientes externos, o arquiteto precisa estar tendo que lidar com a peãozada e tudo mais. Mas ambientes internos é um dos tipos de projetos mais tranquilos de se trabalhar. Principalmente quando você já tem um simulador como regra. Tá, ok? Estou deixando aulas demonstrativas, projetos para você fazer do hoje, colocar à prova. Nosso contato, o link do combo Ambientes Planejados, que inclusive está em promoção. Ok? Com 3 licenças. Te aguardo por aqui pela Camaleão.